Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos continuar. A gente terminou de falar sobre o direito constitucional intertemporal, foi o nosso último tópico, e agora a gente vai entrar em princípios constitucionais. A gente já falou um pouco, acho que no segundo período, não me lembro ao certo, um pouco sobre a parte metodológica dos princípios como espécies de normas. Eu vou fazer uma breve recapitulação sobre esse assunto e a gente vai ingressar no conteúdo propriamente deste nosso ponto agora, que são os princípios constitucionais em espécie, considerando a Constituição de 88, né? E um pouco a partir de uma classificação que foi proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, professor Barroso, que tenta dividir os princípios constitucionais em princípios gerais, fundamentais e setoriais, e essa classificação tem uma utilidade importante porque ela tem a ver com a abrangência desses princípios, a relevância deles do ponto de vista hermenêutico sobre o sistema constitucional como um todo ou sobre parte do sistema, setores do sistema. E a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios gerais e fundamentais. É claro que essa classificação ela é ligeiramente pessoal ou tem algum nível de arbitrariedade propriamente, assim, enfim, arbitrariedade no sentido de que os autores escolhem em função dos critérios que eles adotam, não existe uma universalização nisso. Eu vou apresentar alguns dos princípios nessas categorias e a gente vai enunciar os princípios setoriais que a gente vai ver quando a gente vai estudando cada um dos setores, né, capítulos da Constituição propriamente dita. Mas só para vocês terem um pouco essa organização na cabeça. Então, recuperando um pouco o que a gente falou na parte metodológica, de princípios de forma geral, antes da gente entrar propriamente nos princípios em espécie, quer dizer, o que a gente viu? E lembrando, né? Primeiro, os princípios, eles são, quer dizer, segundo se entende predominantemente hoje, espécies de normas, né? Então a gente tem normas como um gênero, normas jurídicas como um gênero, princípios como uma espécie ao lado das regras. Essa distinção entre princípios e regras, embora em algumas situações seja muito clara, muito evidente, em outras hipóteses existem situações assim, meio intermediárias. É como se a gente tivesse um contínuo entre princípios e na outra extremidade regras, mas você tem situações intermediárias em que você, enfim, há situações que podem gerar uma certa dúvida. A gente está falando propriamente de um princípio aqui, de uma regra e tal. A gente tem regras que têm previsões gerais ou conceitos jurídicos indeterminados dentro do conteúdo da regra, então elas se comportam de forma meio próxima aos princípios. Enfim, estou dizendo isso para vocês não terem uma visão assim extremamente rígida sobre essa distinção. Quer dizer, o objetivo dessa distinção é ajudar a identificar os fenômenos, quer dizer, ela não substitui os fenômenos, ela descreve os fenômenos e ajudar a gente a, sobretudo, a como interpretar princípios e como interpretar regras. Muito bem. Então, princípios são espécies de normas jurídicas. Essa afirmação já é um avanço na discussão sobre os princípios, porque durante muito tempo os princípios funcionavam assim apenas como uma diretriz hermenêutica e não propriamente como normas jurídicas. Mais recentemente é que os princípios adotaram esse conteúdo mais normativo, embora eles tenham características diferentes das regras. Então, como é que a gente distingue? Eu costumo usar uma história, eu já contei certamente essa história para vocês, e vou contar de novo, lamento, um pouco para a gente recuperar, que é a história do serviço doméstico, né? Então, um pouco para a gente, partindo do concreto para o abstrato, lembrar dessas características que distinguem, o que caracterizam, o que diferenciam, digamos, os princípios das regras. Então, imaginem que eu tenho uma pessoa que me ajuda no serviço doméstico, que vai lá na minha casa de 15 em 15 dias, e eu peço a ela, ou a ele, enfim, essa pessoa que vai lá na minha casa para num determinado dia que ela vai ou que ele vai e para que seja limpa a cozinha. Muito bem.
E aí, quando eu chego em casa de volta, né, à noite, e a pessoa já foi embora, e eu observo que o chão tá limpo, que as superfícies estão limpas, mas que dentro da geladeira, dentro do micro-ondas, dentro do fogão, do forno, não tá limpo. E eu fico muito aborrecida com isso. E o meu marido diz: Olha, eu acho que você não tem razão de estar aborrecida, porque, quer dizer, você pediu para a pessoa limpar a cozinha, ela limpou a cozinha está limpa. Quer dizer, dentro dos eletrodomésticos, aí isso é outra coisa, você não pediu, portanto não tem do que se queixar. E eu continuo chateada porque acho que limpar a cozinha, neste conceito limpar a cozinha, estaria integrada a ideia de limpar dentro dos eletrodomésticos. E o meu marido acha que tá tudo certo, que não tem nenhum problema os eletrodomésticos dentro não terem sido limpos, que isso é uma outra coisa, que não é propriamente limpar a cozinha. E aí ele diz o seguinte, ele, meu marido: Olha só, se você queria tanto que a pessoa limpasse dentro dos eletrodomésticos, da próxima vez você diz isso. Você diz: olha, eu quero que limpe o chão, quero que lave, enfim, que limpe dentro do fogão, do forno, quero que limpe dentro do micro-ondas, quero que limpe passe um pano dentro da geladeira e lave a louça e guarde, limpe a superfície e tal. Você diz o que é que exatamente você quer e para a pessoa poder ter uma orientação mais específica do que exatamente você deseja. E eu sigo esse conselho, na outra vez, 15 dias depois, eu digo isso e todo o serviço é feito do jeito que eu quero, todas essas tarefas especificadas são levadas a cabo. O que esse exemplo, assim, ligeiramente tosco, explica ou ilustra a situação de princípios e regras? Quer dizer, a ideia de limpar a cozinha, ou de cozinha limpa, esse estado ideal cozinha limpa, ele tinha e tem um conteúdo mínimo de sentido. Quer dizer, se o chão estiver sujo, se a louça não estiver lavada, se as superfícies não estiverem limpas, todo mundo acho que ia concordar que a cozinha não tinha sido limpa. Porém, quer dizer, existe um conteúdo em que há controvérsia, em que as pessoas entendem de forma diferente se aquilo é exigido ou não pela ideia de cozinha limpa. Então, eu achava que o interior dos eletrodomésticos, a limpeza do interior dos eletrodomésticos também era uma exigência de cozinha limpa. O meu marido achava que não e a pessoa também achava que não. Então, há aqui, portanto, essa noção cozinha limpa funcionando, de novo, meio tosco esse exemplo, mas acho que ele é útil, como um princípio, indicando um fim, né? Um fim ideal a ser produzido, a ser realizado, a ser promovido, e embora haja um núcleo de sentido, acerca do qual todo mundo vai estar de acordo, que se não for realizado o princípio cozinha limpa estará sendo violado, há um espaço de entendimentos diferentes que vão estar acontecendo. No segundo momento, no qual eu descrevo as tarefas, quer dizer, eu já tenho uma situação mais próxima do que a gente identifica como regras, em que eu descrevo as condutas, quer dizer, a pessoa não precisa fazer nenhuma avaliação de quais são as condutas necessárias para produzir aquele fim, ela simplesmente tem as condutas e ela vai e realiza as condutas. Isso se parece muito mais com uma regra. Então, aí já levando para abstração, né? Dizer, qual é então a característica ou as características, quais são dos princípios? Em geral, a gente identifica duas características na estrutura dos princípios. A primeira é que ele estabelece esse fim ideal, quer dizer, uma meta, um fim, uma finalidade, um estado ideal de coisas que deve ser promovido, né? E há uma relativa indeterminação, ou frequentemente há uma relativa indeterminação do que esse fim ideal exige, né? Não estou nem ainda falando das condutas, não. Quer dizer, mas do que caracteriza esse fim ideal. Então, se a gente pensar em dignidade humana, que é um exemplo, um princípio, né, constitucional, e a gente vai falar dele já já, quer dizer, algumas coisas são consensuais de que a dignidade humana exige e, se não for atendida, ela estará sendo violada. Porém, existem concepções diferentes, concepções políticas, filosóficas, ideológicas, até religiosas, do que a dignidade humana significa ou exige.
E isso vai variar, sobretudo num ambiente de pluralismo político. Então, uma primeira característica que a gente observa nos princípios é essa, quer dizer, que eles estabelecem um fim ideal, um estado de coisas, cujo contorno, cuja delimitação envolve um núcleo de sentido, porém envolve também uma área de indeterminação, que vai variar, as pessoas vão ter opiniões diferentes sobre o que caracteriza esse fim ideal. E uma segunda característica que a gente observa também com certa frequência nos princípios é que eles não indicam quais são as condutas necessárias para produzir esse fim. Até porque, frequentemente, várias condutas diferentes podem ser adotadas para promover esse fim. E aqui também esse aspecto do pluralismo, da diferentes visões de mundo, diferentes visões políticas, diferentes visões ideológicas, vai ter uma participação. Quer dizer, as pessoas podem achar que diferentes medidas vão promover mais ou menos a dignidade humana. Se a gente pensar num outro princípio, agora um princípio setorial da ordem econômica, que é o princípio da promoção do pleno emprego, né? Quer dizer, existem diferentes concepções políticas, econômicas, filosóficas acerca de como é que se promove a geração de emprego. Quer dizer, há quem sustente que o Estado deve ser maior, o Estado deve intervir, gerando diretamente empregos. Outros acham que o Estado deve intervir, mas não diretamente, por meio de fomento. Outros que o Estado não deve intervir nada, deve ser um Estado reduzir a sua intervenção, porque é a iniciativa privada que vai gerar mais empregos. Outros acham que determinados setores devem ser estimulados de forma específica, outros que não, que é a livre iniciativa que deve cuidar disso. Enfim, existem diferentes visões, a gente pode gostar mais de uma ou de outra, mas o fato é que elas são visões diferentes para promover estes mesmos fins. Ao passo que, quando a gente pensa nas regras, em geral, as regras descrevem a conduta sem uma consideração específica, ou seja, sem transferir para o intérprete uma consideração específica acerca de qual é a finalidade última que aquela conduta promove. Quer dizer, é claro que a gente, pelo estudo do sistema, a gente tem essa conexão, mas assim, ela não está na norma especificamente. Quer dizer, esta avaliação já foi feita pelo elaborador da norma, e a norma descreve a conduta que vai ser ou deve ser cumprida, obedecida, observada pelo destinatário da norma. Então, há aqui uma diferença importante de estrutura. E é claro que essa diferença vai repercutir na interpretação de princípios e de regras, sobretudo quando a gente está falando no plano constitucional. Tá? Já vou chegar lá nisso. Antes de chegar nas consequências da interpretação, quer dizer, eu quero que vocês percebam uma coisa importante, quer dizer, as regras, na medida em que descrevem condutas e tal, elas dão ao sistema jurídico, em geral, e no caso do sistema constitucional, quer dizer, elas dão maior segurança, né? Segurança jurídica, maior previsibilidade, maior certeza, na medida em que elas descrevem uma conduta e não deixam para o intérprete um espaço muito amplo de interpretação. Então, quando a Constituição diz que a tortura, né, não é admitida no direito brasileiro, isto é uma regra. Não tem conversa, não tem ponderação, não tem nada. Quer dizer, não pode, não pode, entendeu? Quando a Constituição diz que tem que fazer concurso público, salvo nas hipóteses que ela prevê que não precisa, quer dizer, ou de contratação por emergência, ou de cargo em comissão, etc., você também não tem muita conversa. Concurso público é uma regra, pronto, acabou. E muitas outras regras previstas na Constituição, né? Prova ilícita, a Constituição diz não pode, é inadmissível. Quer dizer, existe, né, uma discussão do que é a prova ilícita, é claro, mas uma vez que a prova seja considerada ilícita, ela não será admitida. Então não tem muito espaço e, enfim, já se tentou discutir isso. Eu pessoalmente acho que a Constituição não admite a discussão de se admitir a prova ilícita, quer dizer, essa é uma regra mesmo. Bom, a regra então dá essa estabilidade, esse elemento de certeza e de segurança jurídica. Por outro lado, a rigidez da regra, que ao mesmo tempo promove esses elementos, ela
quer dizer, é mais rígida mesmo. Então, diante de situações que talvez, né, é, é, fossem beneficiados por uma solução mais flexível, isso não vai acontecer, mas isso faz parte do sistema. E os princípios, por outro lado, eles dão mais flexibilidade, quer dizer, eles permitem a adaptação no tempo, por exemplo, quer dizer, você vai tendo situações novas, né, que não eram previstas. O princípio permite que o intérprete vá adaptando as normas às novas realidades. A gente falou um pouquinho, né, sobre interpretação evolutiva, mutação constitucional. Então, os princípios têm um papel importante nisso. Eles dão mais flexibilidade, não só nessa questão temporal de evolução, mas no conflito com outros princípios, numa lógica de acomodação ou de ponderação, como a gente já vai falar. Porém, por outro lado, eles também geram maior insegurança, porque na medida em que eles dão mais espaço para o intérprete, cada intérprete pode ter a sua visão diferente e isso gera maior insegurança jurídica. Então, existe aqui um equilíbrio, e esse é o ponto, porque a gente vive hoje um período assim, em que as pessoas, os estudantes, acham que tudo é princípio, tudo se resolve pelo princípio. Não, quer dizer, a regra é a regra, quer dizer, ou seja, as regras são a regra geral, quer dizer, a rotina da vida vai ser resolvida pelas regras jurídicas, essa é a lógica. E existe um equilíbrio, deve existir um equilíbrio entre a previsão de regras e o uso das regras e a previsão de princípios e o uso de princípios. Quer dizer, se um sistema for só de regras, isso vai engessá-lo, né? Sobretudo em sociedades tão dinâmicas como as contemporâneas. Por outro lado, um sistema só de princípios vai se tornar extremamente inseguro, instável e imprevisível. E, em parte, é o que a gente vive hoje, na medida em que o sistema tem sido interpretado muito sob a luz dos princípios em detrimento das regras. Então há aqui um equilíbrio que deve ser preservado pelo intérprete. E quando a gente pensa, isso eu estou falando de uma forma geral, do sistema jurídico de uma forma geral. Então, as regras têm os seus papéis e os princípios têm os seus papéis. E eles devem ser respeitados para que seja garantido esse equilíbrio entre elementos de segurança, de flexibilidade e tal. Quando a gente pensa isso no contexto constitucional, mais ainda esse equilíbrio é importante, porque no plano constitucional, além desse elemento de segurança, certeza, rigidez das regras versus flexibilidade, permeabilidade dos princípios, além do equilíbrio desses dois elementos, no plano constitucional a gente tem ainda o equilíbrio de outros elementos que são os nossos temas tradicionais dentro da discussão de interpretação constitucional, que são, de um lado, né, a garantia de conteúdos mínimos que devem ser respeitados, que estão previstos constitucionalmente e que devem ser protegidos contra a ação das maiorias, e o pluralismo político e a democracia majoritária. Então, assim, quando a Constituição usa um princípio, por exemplo, qual é a dinâmica entre esses elementos que se está estabelecendo? Está estabelecendo um núcleo de sentido que deve ser preservado das maiorias, mas ao mesmo tempo se está estabelecendo em torno desse núcleo um espaço para a ação do pluralismo político, quer dizer, para opções político-majoritárias. Então, a Constituição não define tudo que deve ser feito para a promoção da dignidade humana. Ela define um mínimo que deve ser feito necessariamente, deve ser respeitado por qualquer maioria, porém, ela garante um espaço para para as maiorias de cada momento que são eleitas pelo povo para a discussão do debate público de quais são os desenvolvimentos que vão ser dados para a promoção da dignidade humana de acordo com a concepção de cada momento. Isso é muito importante porque quando o intérprete ele atribui a sua opinião acerca de um princípio, do que esse princípio deve exigir ou impor, significar. Quer dizer, ele acha que a sua opinião corresponde ao núcleo do princípio e ela, na verdade, não corresponde, é apenas um desenvolvimento possível que calha de ser a opinião dele, isso desequilibra de forma muito grande esse sistema constitucional. Quer dizer, os princípios eles funcionam a partir desta lógica, né? O grande desafio, claro, é saber o que é esse núcleo em relação a cada princípio e quais são os limites dessa área não nuclear dentro da qual as opções políticas vão poder ser feitas.
mas há necessidade de se respeitar essa lógica. Ao passo que as regras, quer dizer, também têm que ser observadas no sentido de serem observadas e não serem transformadas em princípios, as regras constitucionais, serem transformadas em princípios para serem aplicadas só de vez em quando. Então, assim, existe aqui uma dinâmica no plano constitucional, porque as regras constitucionais são limitações diretas às maiorias, e, portanto, elas devem ser observadas sempre, a não ser que o constituinte derivado as revogue, né? Muito bem. Então, assim, eu queria que vocês relembrassem, né? Porque eu tenho a impressão de que nós já falamos sobre isso, mas, quer dizer, existem funções sistêmicas associadas a princípios e regras, mais ainda no plano constitucional, né? Que envolve esse equilíbrio entre segurança, estabilidade e flexibilidade e adaptabilidade do sistema, e, no caso constitucional, adicionalmente, esse equilíbrio entre garantias mínimas, limites às maiorias e pluralismo político e democracia majoritária, tá? Muito bem. Quais são as consequências hermenêuticas disso, né? As regras, como a gente já viu, quer dizer, elas no mais das vezes, uma vez previsto, uma vez ocorrido, né, aquilo que está descrito na sua hipótese, elas vão se aplicar. É claro que isso está longe de ser singelo, né? Existem muitas situações, exceções que a própria regra prevê, o próprio sentido, né, da regra vai ter que ser investigado, ele vai ter que ser definido à luz da Constituição. A gente falou sobre interpretação conforme algum tempinho atrás, então as regras vão passar por essa interpretação, mas assim, percorrido todo o processo hermenêutico, os elementos semântico, sistemático, histórico, lógico, teleológico, etc. Quer dizer, percorrido todo esse sistema, uma vez que se identifique, né, o fato, né, a hipótese descrita na norma, na regra, a consequência se operará. Então, esse é o que a gente chama de processo subsuntivo, que, repito, às vezes os alunos hoje veem assim, a subsunção é como se fosse uma coisa simplista. Não tem nada de simplista, é um processo que pode envolver grande complexidade e que envolve todas essas ferramentas hermenêuticas, quer dizer, você vai ter que identificar o sentido e alcance do enunciado, qual é o fato, qual não é, enfim, à luz da Constituição, quais são as possibilidades semânticas que vão ser escolhidas ou definidas e por quais razões, para se produzir o resultado. Então, na verdade, às vezes há uma certa preguiça hermenêutica enfim, do estudante achar que, então vamos para a ponderação. Aí usa a ponderação como se fosse uma palavra mágica que produz o resultado que a gente quer. Não é assim, tá? Então, primeiro, as regras funcionam com essa lógica, né? Alguns autores vão chamar de tudo ou nada, dizer isso é uma forma um pouco radical de ver, porque, quer dizer, você tem que interpretar a regra dentro do sistema e tal, e sempre motivadamente. Bom, os princípios, quer dizer, eles, aí temos outras dinâmicas um pouco acontecendo. Primeiro, eu disse, né, que do ponto de vista estrutural, a gente vai ter um núcleo do princípio e uma área não nuclear. Bom, o núcleo do princípio vai funcionar como uma regra. Então, uma vez que ele seja identificado, demonstrado fundamentadamente, ele vai se comportar como uma regra. Então, por exemplo, no caso que o Supremo Tribunal Federal examinou, né, daquela resolução do CNJ que vedava o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo estadual. Não havia uma regra específica legal proibindo a prática de nepotismo no âmbito do judiciário, sobretudo no âmbito estadual. Havia alguma legislação relativa ao judiciário federal, mas não havia, quer dizer, leis estaduais, ou pelo menos boa parte dos estados, não tinha lei estadual tratando do assunto. A resolução do CNJ veio, então, vedar com fundamento direto no princípio da moralidade administrativa do artigo 37. Bom, com fundamento na ideia de que a vedação à prática de nepotismo correspondia ao núcleo de sentido da moralidade. E isso foi questionado, né? Enfim,
na verdade foi questionado, vários tribunais negaram a aplicação à resolução, dizendo que não concordavam que era uma decorrência da moralidade direta, que dependia de lei, etc, etc, e, portanto, o CNJ não teria competência, e a questão chegou ao Supremo, por meio de uma DC, e o Supremo concluiu, sim, que estas práticas eram vedadas pelo núcleo de sentido do princípio da moralidade. Portanto, quer dizer, em relação ao núcleo de sentido dos princípios, eles vão funcionar como uma regra. A delicadeza aqui é de que, bom, é preciso que se demonstre de forma consistente que a previsão ou a questão que está sendo discutida corresponde sim a um núcleo de princípio, do princípio, e não a apenas um desenvolvimento possível desse princípio que seria admitido outros, né? Essa aplicação é mais fácil de se observar justamente em hipóteses como essa, em que, na verdade, o princípio está vedando determinadas condutas e não propriamente impondo determinadas condutas. É claro que, de certa forma, indiretamente está impondo, né? Porque está vedando o nepotismo, está impondo às autoridades que proíbam, né, que impeçam que isso aconteça. Mas, enfim, há uma relação circular aqui. Mas o fato é que, então, em relação aos princípios, primeira coisa que pode acontecer é identificação do núcleo e, portanto, a extração de regras desse núcleo, tá? Em relação à área não nuclear, a gente vai ter opções políticas eventualmente sendo feitas. Uma outra situação que pode acontecer com os princípios é o choque ou a tensão entre eles, né? Perdão. Em algumas situações, essa tensão vai envolver, por exemplo, direitos fundamentais que estão veiculados sob a forma de princípios. E, quer dizer, essa tensão vai acontecer entre as próprias normas constitucionais mesmo, diretamente. Então, por exemplo, a gente tem o conflito clássico, né, entre liberdade de expressão, genericamente considerada, e privacidade, por exemplo, que também é um direito fundamental, que, enfim, é enunciado assim, de uma forma principiológica, né? Bom, existe um princípio, pode haver uma tensão entre eles, existe muita doutrina sobre isso, a gente vai voltar a esse assunto quando a gente falar de direitos fundamentais, mas assim, como é que a gente resolve essa tensão, né? E aqui é interessante porque quando a gente está, como é que a gente resolve conflitos normativos, né? A gente tem algumas regras, então, norma posterior revoga a norma anterior, não é o caso porque essas duas normas são constitucionais originárias. Norma superior, né, prevalece sobre a norma inferior, também não é o caso, porque a gente tem essas duas normas previstas constitucionalmente. Norma especial prevalece sobre a norma geral, também não é o caso, porque a gente tem, quer dizer, esses dois direitos fundamentais, não há uma relação de generalidade e especialidade entre eles. Então, como é que a gente resolve, né? Bom, a gente resolve, quer dizer, por meio da técnica da ponderação, que é um pouco que a gente já conversou em outros momentos, eu não vou voltar a isso aqui, né? A gente vai tentar identificar os enunciados, normativos em disputa, quais são os fatos relevantes e tentar produzir uma solução que promova, que garanta a concordância prática entre esses enunciados normativos. Então, a ponderação vai estar acontecendo quando a gente tem um choque, né, sobretudo envolvendo direitos, princípios em geral, mas particularmente direitos, que eu não consigo resolver por outros métodos hermenêuticos, tá? Esse conflito, ele às vezes vai se manifestar não diretamente entre duas previsões constitucionais, mas quando se está examinando a constitucionalidade de uma norma, uma lei ou ato normativo infraconstitucional. Porque muitas vezes uma lei ou ato normativo está tentando promover esse equilíbrio entre diferentes princípios constitucionais e aí eventual exame da sua validade vai recolocar essa questão, quer dizer, se esse equilíbrio foi adequado ou não, ou se houve uma violação de um princípio excessiva, né, para a promoção do outro. Então, muitas vezes essa tensão entre princípios, ela vai se manifestar não diretamente, né,
ou exclusivamente diante de duas previsões constitucionais, mas indiretamente quando a gente está examinando a validade de normas infraconstitucionais, que tem pertinência, quer dizer, que o assunto atrai, né, a pertinência de diferentes princípios constitucionais. Isso por quê? Porque essa característica que a gente falou, estrutural dos princípios, de que eles têm descrevem esse estado ideal, quer dizer, esse estado ideal é potencialmente expansível, né? Então, por isso é que o Alex, vocês vão ver isso em muitos, o Robert Alex, um autor alemão, vai dizer que os princípios têm essa característica de comandos de otimização, quer dizer, eles sempre podem ser otimizados, né? A dignidade humana sempre pode ser melhor e mais amplamente realizada, a liberdade sempre pode ser mais e melhor amplamente realizada, a igualdade, assim por diante. Então, existe uma expansão potencial quase que limitada dos princípios por essa razão, né? Essa é a lógica deles. Então, é meio que inevitável que haja essa tensão ou esse possível tensão e necessidade de equilíbrio entre os diferentes princípios constitucionais, eventualmente entre outros elementos também. Portanto, assim, essa é um pouco a dinâmica dos princípios, então só para a gente recuperar, né, e relembrar. A gente tem princípios e regras com características diferentes, desempenhando funções diferentes no sistema, e há uma certa lógica na existência de princípios e de regras no sistema, não só de princípios e não só de regras, cada um desempenhando seu papel para que haja um certo equilíbrio no sistema jurídico, quer dizer, promoção de flexibilidade, justiça no caso concreto, por meio dos princípios, porém também segurança jurídica e previsibilidade por meio das regras. No caso da Constituição, se agrega isso, aqueles dois elementos tradicionais do constitucionalismo, que são garantia de conteúdos mínimos, direitos, determinadas prerrogativas do indivíduo, do sistema democrático, que as maiorias têm que respeitar, porém, de outro lado, a garantia de que o pluralismo vai poder ter algo a dizer, quer dizer, cada momento histórico, cada maioria que é eleita vai poder desenvolver o seu projeto político, seu projeto de poder, sua visão de mundo, observados aqueles limites, né? Princípios e regras fazem um balanço, considerando o sistema constitucional, em face desses dois elementos. E aí, isso reflete na forma como a gente interpreta regras e princípios. Então, as regras adotam, né, uma lógica de subsunção que tem a sua complexidade, mas que vai adotar essa lógica, e os princípios, né, o seu núcleo identificado, fundamentado, não porque eu acho que é assim, porque essa é a minha vontade, eu sou, enfim, a pessoa que fala pela Constituição, não é isso. Quer dizer, preciso que se demonstre de forma consistente que eu estou tratando de um conteúdo nuclear acerca do qual há considerável consenso na sociedade acerca daquilo. Se a gente identifica esse núcleo de sentido, a gente está diante, na verdade, de uma regra que decorre do núcleo do princípio. Em relação à área não nuclear, a gente vai ter, em geral, quer dizer, o respeito à opção do pluralismo, da maioria democrática, e uma lógica de ponderação, seja diretamente no plano constitucional, seja muitas vezes entremeada com a avaliação da validade de uma opção infraconstitucional que tenta, né, ou que tenta considerar, ou que é relevante na consideração daquela legislação, daquele ato normativo, mais de um princípio constitucional, como é frequente, né? Dificilmente a gente está cuidando um princípio constitucional isoladamente, isso não é muito real. Em função dessa narrativa, quer dizer, a doutrina tem identificado de uma forma mais organizada, mais sistemática, algumas modalidades de eficácia jurídica associada aos princípios. Quer dizer, na verdade, elas foram desenvolvidas de forma específica para tentar organizar melhor o funcionamento dos princípios, atribuir maior eficácia e, portanto,
potencializar a efetividade dos princípios. Porque a tradição, né, da dogmática jurídica, ela estava associada às regras, até porque os princípios não tinham um caráter normativo tão relevante. Então, mais recentemente, a gente está falando disso, de modalidades de eficácia que foram desenvolvidas e estão mais diretamente associadas aos princípios e aos princípios constitucionais. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Eu acho que a gente já mencionou isso em algum momento do curso, mas eu quero retomar de forma organizada antes da gente entrar nos princípios em espécie, ok?